Pessoal, nesse vídeo eu quero falar para vocês como conseguir um aumento de mais de R$ 500 usando o Python, e para isso eu vou te falar o que eu posso conseguir com isso, qual que é a estratégia, como aplicar no seu trabalho, o que você precisa saber para fazer isso e finalmente como que você faz para negociar o seu aumento, certo? Vamos começar aqui falando do que eu posso conseguir com isso, tá? O que eu posso conseguir com isso? Vamos falar aqui embaixo. O que você pode conseguir com isso? Você pode conseguir um aumento salarial, já vi acontecer, tá? Aumento salarial. Você pode conseguir uma mudança de cargo, tá? Dependendo do que você fizer, como você aplicar essa estratégia aqui, você pode sair de um cargo mais operacional e ir para um cargo mais técnico, mais de programação, tecnologia. Poderíamos também chamar isso aqui de transição de carreira, tá? Você pode sair de um cargo mais operacional e ir para um cargo mais técnico, que é o desejo de muitas pessoas aqui, e você pode ser promovido de estagiário para contratado. Eu já vi tudo isso aqui acontecer e eu vou te mostrar exatamente como você pode fazer isso, tá? Então, beleza, o que você pode conseguir? Você pode conseguir um aumento salarial, mudança de cargo e ser promovido de estagiário para contratado. Qual que é a estratégia? Vamos falar aqui agora sobre qual que é a estratégia. A estratégia, pessoal, ela é basicamente composta do seguinte: você irá encontrar processos repetitivos no seu trabalho, e aí é bem importante, e aqui é bem importante que você entenda que eu estou falando de processos feitos pelo computador, tá? Nós vamos trabalhar apenas com processos repetitivos feitos pelo computador. Então vamos supor aqui que você encontrou, tá? Você encontrou aí processos repetitivos que são feitos pelo computador dentro do seu trabalho, tá? E aí como que você vai lidar com isso? Depois que você encontrou, a estratégia vai ser o seguinte: tá, encontrei processos repetitivos na empresa. O que eu preciso fazer aqui agora? Vamos supor que você tá numa empresa aí de logística, que é muito comum, né? E aí você percebeu que para iniciar o dia, você tem que entrar em um sistema, baixar algumas informações e preencher, por exemplo, uma planilha com esses dados. Tem que entrar no sistema, baixar aí quais são os dados de estoque que entraram novos e depois preencher uma planilha. Vamos dizer que esse é o processo repetitivo que você tem, um desses processos, tá? Inclusive é importante saber que esse processo não precisa ser uma tarefa sua, tá? Pode ser uma tarefa de outras pessoas e em alguns casos vai ser até interessante, até mais interessante se for tarefa de outras pessoas. Por quê, né? Vamos entender aqui qual que é a estratégia. Você foi lá e encontrou um processo repetitivo que você ou alguém que você conhece faz. Você agora vai mapear como esse processo é feito de forma manual. Tá? Então, basicamente, você vai tentar entender alguma coisa como, por exemplo, esse caso aí onde você tem que entrar no sistema para baixar informações do estoque e depois colocar na planilha, como que você faria isso de forma manual? Você vai tentar mapear isso aí, tá? Então, passo 1, entrar no sistema. Então, isso aqui seria logar, né? Logar no sistema. Entrar na página X do sistema, você tem uma página específica onde você consegue acessar essas informações. Se você estivesse fazendo isso aqui manualmente, seria copiar dados do sistema para a planilha, certo? E finalmente fazer isso até conseguir copiar todos os dados atualizados do estoque, certo? Então aqui seria um exemplo de você mapear um processo repetitivo. E agora, outra questão importante, aqui é bem importante para você, tanto se você está automatizando um processo que você faz, ou se algum outro funcionário faz, porque aqui é a parte onde você vai conseguir negociar o salário posteriormente, de acordo com o que você colocar aqui, que são duas coisas. Primeiro, anotar quanto tempo é necessário para realizar essa tarefa. Então vamos dizer que você gasta ali 2 horas, tá? 2 horas por dia, ou você poderia anotar como talvez ali 10 horas, tá? Por semana. Ou se você quiser colocar por mês, seria 40 horas por mês, certo? Isso aqui é bem importante porque agora o próximo passo é calcular quanto, e no caso estou falando aqui de gasto, né, de reais, quanto em reais custa para a empresa esse processo. Então vamos pegar aqui um exemplo para poder ficar bem fácil para vocês. Vou abrir a calculadora aqui, tá? Para a gente fazer isso aqui ao vivo, e eu quero que você faça a mesma coisa aí no seu trabalho, tá? Em média, o brasileiro trabalha 176 horas por mês. Vamos supor que você está num cargo aí que está ganhando R$ 3.000, tá? Então esse é o seu salário, e se você dividir esse valor por 176, isso quer dizer que você ganha aproximadamente R$ 17 a hora. Ou seja, se você tem um trabalho, vamos pegar aqui agora e fazer esse cálculo. Se a minha hora vale R$ 17,04, quanto que você está gastando, quanto que essa tarefa repetitiva está custando para a empresa toda semana? Então, por semana, ela custa, por semana, custa 17,4 vezes, se você trabalha 2 horas por dia, e você faz isso de segunda a sábado, aí você teria que fazer o cálculo de acordo com a sua realidade, né? Vamos fazer aqui o cálculo, 17,04
Se você faz todo dia, então seriam 6 dias na semana, vezes, e aqui você coloca os dias trabalhados, tá? Na semana. Então, ou seja, você faria o valor hora vezes dias trabalhados na semana. E no nosso caso aqui, se você fosse fazer o cálculo, seria 17,04 vezes, por exemplo, 6 vezes na semana. E assim nós teríamos 17,04 vezes 6, o que daria R$ 102 por semana, tá? Então, por semana você teria aí um custo desse trabalho, dessa tarefa de R$ 102. Então, esse é o valor por semana. Para que você possa obter o valor por mês, você simplesmente multiplica por 4. Então, pega aqui 102 vezes 24 vezes 4, 408. Então, essa tarefa custa por mês R$ 408. E se você pega esse valor e multiplica por 12, você tem o valor anual. Então, vezes 12. Então, anualmente, essa tarefa custa para a empresa R$ 4.907,52. Então, olha que insano quando você pega ali e entende esses cálculos, porque esses cálculos são o que você irá usar para negociar com seu chefe, o quanto você está gastando, o quanto uma pequena tarefa custa por ano, né, para uma empresa. É um custo muito alto e mesmo mensal, a gente está falando de apenas uma tarefa de uma pessoa. Agora, imagine se você pega tarefas de outras pessoas e começa a automatizar a tarefa de, por exemplo, 3 funcionários, 4 funcionários. E aqui só automatizando a sua tarefa, você já está economizando R$ 400 para a empresa, mais de R$ 400. Então, já deu para pegar aí mais ou menos a estratégia, né? Então, beleza. Então, qual que é a estratégia? Só para recapitular, antes que nós possamos ir para os próximos passos aqui, que é como aplicar no seu trabalho, o que você precisa saber e como você faz para negociar o seu salário, tá? O seu aumento, na verdade. Então, primeiro você encontra processos repetitivos no seu trabalho, que são feitos pelo computador, você mapeia como que esse processo é feito de forma manual, você anota quanto tempo é necessário para realizar essa tarefa, e aí depois você calcula quanto em reais, tá? Custa para a empresa esse processo. E aqui eu fiz um exemplo de cálculo, lembrando que o cálculo que eu fiz aqui é salário dividido por 166, ou seja lá quantas horas você trabalha por mês, tá? Ou quantas horas aquela pessoa que você está automatizando o trabalho dela trabalha por mês, e assim você tem o valor hora, tá? Isso aqui, se você fizer isso, você tem o valor hora. Ok, beleza, temos as informações. Como que eu faço agora para aplicar isso no meu trabalho? Então, vamos lá. Como que você faz para aplicar isso aqui no seu trabalho? Na minha opinião, a melhor forma de você fazer isso aqui é de simplesmente encontrar processos, mapear eles, automatizar esse processo e depois mostrar o resultado, tá? Eu não ficaria muito preso a ficar pedindo ao seu chefe se você pode instalar Python, se você pode automatizar. Cara, observando que os mais de milhares de alunos que eu já tive que estão aplicando isso aqui, sempre que eles aplicam primeiro, mostram o resultado, eles tendem a ter um resultado muito mais positivo do que se eles pedirem primeiro, eu posso automatizar essa tarefa aqui? A chance de você ter um chefe mais antiquado, mais antigo, que não vai aceitar isso aqui é muito grande. Então é muito melhor você automatizar, mostrar o resultado, mostrar o quanto aquilo ali está economizando tempo para a empresa, e depois você perguntar ali, né? E depois você vê se ele deixa ou não deixa. Se ele não deixar, beleza, você desfaz a automação. Não tive nenhum caso onde alguém teve problema com isso, tá? Sendo bem direto e bem sincero aqui com vocês. Então, beleza. Essa é a forma que você vai aplicar no seu trabalho, tá? Você simplesmente encontra processos, tá? Encontra processos, mapeie os processos, automatize. Então, automatize esse processo, mostre o resultado. Só que na hora de mostrar o resultado, tem uma forma bem específica que você vai fazer isso aqui, tá? Vamos lá. Eu esqueci de falar aqui, na verdade, né? Mas o que você precisa saber para fazer isso e como que você vai negociar o seu aumento, tá? Vamos lá. Vamos falar dessas duas coisas aqui rapidamente. Então, o que você precisa saber para fazer isso, tá? Você precisa ter o conhecimento das principais bibliotecas de automação Python. E aí, quais são essas principais bibliotecas, tá, pessoal? Estou falando aqui de Selenium, estou falando aqui de PyAutoGUI, OpenPy Excel. Pode ser Pandas também, tá? Os dois servem aqui, mas o OpenPy Excel tende a ser mais simples para quem está começando. Então, por isso que eu recomendo que você use esses. De forma geral, essas são as principais que você precisa para começar. Você não precisa começar sabendo muita coisa, tá? Então, tendo apenas isso aqui, você já tem uma base muito mais que suficiente. Isso que você consegue aprender. Provavelmente aí, se você estiver bem dedicado, se dedicar pelo menos 1 hora de estudo todo dia, eu acredito que dentro de 1 a 2 meses você já consegue começar a usar isso aqui na sua empresa, dependendo do seu conhecimento prévio, talvez até antes do que isso. Inclusive, se você ainda não tem esse conhecimento técnico e quer aprender comigo, eu posso te ensinar exatamente tudo o que você precisa em questão de ferramenta aqui de programação dentro da minha comunidade Deve Aprender. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer e eu vou te mostrar isso. Se você clicar no link, você vai entender tudo de como que eu posso te ajudar a aprender isso aqui, a aplicar para conseguir um aumento no seu trabalho. Voltando pro vídeo. Então, beleza, você já tem esse conhecimento aqui das principais bibliotecas que são usadas para criar automações, né? E agora, como que você faz para negociar de fato o seu aumento, que é a parte mais importante, pessoal?
Para negociar o seu aumento, você tem que ser muito estratégico, tá? Tem que ser estratégico porque donos de empresa, eles pensam em uma coisa só, que é faturar mais. Então, como que você vai organizar a sua apresentação de uma forma que você mostre que aquilo que você fez vai gerar mais dinheiro para a empresa? Tem uma forma muito clara, tá, pessoal? Que você pode usar, que é o seguinte. Primeiro, eu recomendo que você crie, tá? Independente se você tem um chefe mais informal ou mais formal, eu recomendo sempre que você crie uma pequena apresentação. Pode ser um documento Word, tá? Crie um documento Word, onde você irá detalhar o seguinte. Como era antes, e aqui você vai colocar, né, detalhes. Esse como era antes seria mais ou menos assim, ó, né? Qual é a tarefa, como era feita, quanto tempo levava, quanto isso custava para a empresa, e você tem que fazer aquele cálculo que eu mostrei para vocês aqui em cima, né? O cálculo de como que você calcula o quanto custa para a empresa, e que você pode colocar o custo mensal e anual, tá? Eu recomendo que você coloque o custo mensal e anual, até porque a gente vai pedir um aumento mensal, então eu acho que o valor mensal ajuda bastante nesse caso, tá? Então, como era antes, como é agora, tá? Então aqui você vai mostrar, por exemplo, quanto tempo levava versus quanto tempo leva agora, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que antes levava 2 horas por dia. Agora, tudo é feito em 2 minutos com Python. Ou você pode dar um outro exemplo, né? Se não for o caso de acelerar a velocidade, pode ser o caso de fazer o quê? Antes levava 2 horas por dia. Agora, tudo é feito de forma automatizada, liberando o horário do funcionário para outras tarefas mais produtivas. Não tem como eu colocar quebra de linha aqui, infelizmente esse programa não deixa colocar quebra de linha, então eu vou simplesmente quebrar a linha aqui, tá? Mas é a mesma coisa aqui, é só uma continuação mesmo. Ok. E aqui a parte mais importante, tá, pessoal, que você não pode esquecer. Deixa eu colocar aqui. E aqui a parte mais importante que você não pode esquecer, que é o seguinte. Você criou o Word, né? Mostrou como era antes, como é agora. Você tem que explicar, mostre o quanto, tá? E quando eu tô falando o quanto, tô falando de financeiro aqui, tá? O quanto a sua automação economiza para a empresa no mês e no ano. Isso aqui é extremamente importante. Mostre o quanto a sua automação economiza para a empresa no mês e no ano. E a forma que você irá pedir o aumento da seguinte forma. Peça 40% dividido por 12 do valor anual que você economizou para a empresa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos dizer que você economizou, se a gente pegar o nosso exemplo aqui, ó, nós economizamos o quê? R$ 4.907. Então, R$ 4.907, vamos pegar aqui na calculadora, R$ 4.907 vezes 40%, nós temos aqui esse valor. Então, esse valor, e agora eu faço o quê? Dividido por 12. Dividido por 12. Então, você vai pedir um aumento, olha para você ver, pessoal, de R$ 163. Então, dividido por 12, você vai pedir um valor de R$ 163. E claro que você pode arredondar aqui, né? Você poderia pedir um valor arredondado, para ficar mais claro, né? As pessoas gostam de valores arredondados. E aqui também fica como motivação que você automatize o máximo de tarefas possível. Porque aqui eu dei só um simples exemplo, onde você automatiza só uma tarefa, tá? Só uma tarefa sua. E você economizou só 2 horas por semana. Eu tenho certeza que tem várias pessoas aí nos comentários que têm trabalhos que têm muito trabalho repetitivo, e não só ele, como várias pessoas têm trabalho repetitivo. Então você e aí você vai juntando esse trabalho. Vamos dizer que você conseguiu fazer algo similar a isso aqui, tá? E você pegou ali e conseguiu quadruplicar esse resultado aqui, tá? Vamos dizer que você pegou ali e quadruplicou esse resultado porque você automatizou várias tarefas suas ou automatizou a tarefa de vários funcionários, tá? O que é bem comum você ter vários funcionários fazendo literalmente a mesma tarefa. Então você pega lá esse valor de 4.907 vezes 4, tá? E aí você economizou 19.000 vezes 40%, dividido por 12, nós temos um aumento aí de R$ 654. Então, muito mais aí. Então, acima do valor de R$ 500 que eu havia falado para vocês. Então aqui, se você pegar esse mesmo conceito, né, e aplicasse para vários funcionários ou várias tarefas, você poderia receber aí um salário muito maior do que esse. Inclusive, na minha comunidade já aconteceu vários casos onde as pessoas foram promovidas, como eu disse para você, né, as pessoas foram promovidas de estagiário para contratado, elas conseguiram mudar de um cargo mais manual, eles conseguiram mudar de um cargo mais operacional para um cargo mais estratégico, e conseguiram um aumento de salário de R$ 1.000, de R$ 500, R$ 700, porque elas fizeram essas automações e conseguiram muito resultado, tá? Então, basicamente, essa é a estratégia completa, tá? Que você pode usar. Eu vou deixar aqui na descrição
o link onde eu explico tudo isso que eu falei aqui, tá? Para que você possa baixar um PDF com resumo de tudo isso aqui. Porém, basicamente, aqui está a estratégia, tá? De como você pode conseguir um aumento de mais do que R$ 500. E lembrando, pessoal, que na minha comunidade eu ensino tudo isso aqui, inclusive tenho ferramentas que montam esse relatório que você apresenta para o seu chefe de forma automatizada. E eu também te ensino todo o lado de programação para que você consiga ter as habilidades necessárias para criar automações, apresentar para o seu chefe e conseguir o seu aumento, sua mudança de cargo ou transição de carreira, certo? Se você quer conhecer minha comunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição da comunidade Deve Aprender para que você possa conhecer e aprender como você pode aí ganhar um aumento usando apenas Python e automações. Se você gostou desse vídeo, digita aqui embaixo, vamos automatizar tudo.